Olá pessoal, eu sou Sérgio Freire, eu sou doutor em Linguística pela Unicamp, professor da Universidade Federal do Amazonas, psicólogo, e resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que a gente precisa devolver algumas informações qualificadas, para as pessoas, principalmente para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. E eu acho que é um pouco da minha obrigação também, na minha área de formação, né? Eu trabalho com sentido, com discurso, entender um pouco como é que estão sendo produzidos os sentidos nesse momento em que a gente está tendo essa pandemia de coronavírus no mundo. E juntar um pouco isso com as questões dos impactos psicológicos que essa situação está trazendo para a gente, né? Como sujeito, como pessoas, enfim, a gente está vendo uma mudança de cenário e obviamente que isso impacta nas nossas relações sociais, isso impacta na nossa subjetividade, no nosso modo de viver, e é claro que esses impactos podem ser positivos e negativos. Então, a ideia desse vídeo aqui é fazer um pouco essas considerações, né, sobre esses sentidos produzidos pelo que a gente está vivendo e realmente os impactos psicológicos e como é que a gente pode tentar minimizar um pouco esses impactos. Para isso eu fui ler um pouquinho, aproveitando exatamente o momento de isolamento social que a gente está vivendo, e fui entender um pouquinho o que está acontecendo, né? O que acontece de fato quando a gente vive um momento como esse. Na academia, na universidade, a gente vai atrás, antes de mais nada, quando quer conhecer um assunto, das revisões de literatura, ou seja, daqueles trabalhos que fazem exatamente o que o nome diz, né? Eles revisam o que a literatura diz a respeito disso aí. E indo atrás dessa revisão de literatura, eu li vários artigos que tratam da saúde mental em situações similares, e cheguei até um artigo muito interessante que chama O Impacto Psicológico da Quarentena e Como Reduzi-la, como reduzir esse impacto, né? Uma revisão de literatura do que a gente tem aí. E, na verdade, foi um bom trabalho, um paper interessante que acaba levantando mais de 3.000 artigos, depois afunila, obviamente, e traz algumas reflexões do que significa viver em tempos de vírus, de pandemia, de epidemia, enfim. Faz algumas considerações a partir do coronavírus de 2003, do SARS, né? Da síndrome aguda respiratória severa, do Ebola de 2014. São situações que, embora não sejam exatamente iguais a que a gente está vivendo, guardam similaridades e talvez possam trazer algumas questões para a gente pensar, para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu não vou, obviamente, entrar em detalhes da infectologia, eu não sou especialista nisso, né? Eu sou especialista em discurso, eu sou psicólogo, então é sobre esse escopo, é nessa área que eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo. Ainda que eu ache absolutamente importante a gente se informar sobre as medidas protetivas, e isso a gente está tendo o tempo todo, o uso de álcool gel, isolamento social, evitar aglomerações, enfim, são noções básicas que a gente está ouvindo o tempo todo, o dia todo, em todos os lugares. Então é importante a informação para que a gente possa complementar um pouco do que eu vou falar aqui do ponto de vista da psicologia e do ponto de vista do discurso, né? Primeiro, assim, uma coisa interessante é que, apesar do lugar comum, senso comum falar em quarentena, existe uma diferença técnica entre quarentena e isolamento social, né? Quarentena é quando há uma determinação governamental de isolar determinado grupo de pessoas que potencialmente possam ter se infectado, né? E isolamento social não, o isolamento social é um ato mais de civilidade, ninguém vai te fiscalizar a princípio, né? Então, o que a gente vive hoje na Itália, por exemplo, é quarentena. O governo estabeleceu por ato administrativo que você não pode sair a não ser em determinadas situações. Mas no Brasil a gente ainda está vivendo o isolamento social, né? A gente ainda não tem a determinação governamental de quarentena, e eu acho, inclusive, que a gente está passando do momento para isso. E do ponto de vista psicológico, o que afeta a gente, essa mudança de cenário? Porque é uma mudança de cenário, toda mudança de cenário ela causa ansiedade, toda mudança de cenário causa desarranjo subjetivo. A gente precisa entender mais ou menos o que está acontecendo, antes de mais nada, para poder entender como isso afeta a gente e como a gente pode tentar responder de certa forma
para tentar minimizar esses impactos na cabeça da gente, né? Para que a gente não pire na batatinha, para que a gente desenvolva certas estratégias de sobrevivência e de convivência para manter a saúde psíquica, né? Veja, o que a gente conseguiu perceber lendo os artigos é que quanto maior o tempo de isolamento social ou de quarentena, maior a chance de surgir sintomas ligados a transtornos mentais, né? E aí a gente inclui nesses transtornos principalmente os transtornos de ansiedade e os transtornos de estresse pós-traumático, TEPT, né? E aí você vai ter uma série de sintomas, no humor, por exemplo, um descontentamento geral, né? Um sentimento de desesperança, nervosismo, perda de interesse pelas coisas, perda de prazer nas atividades, raiva, a sensação de solidão, sofrimento emocional, a agitação, vai aumentar os níveis de agressão das pessoas, porque, veja, a gente está se desarranjando daquilo que a gente está acostumado. E, portanto, todos aqueles mecanismos de defesa do corpo para lidar com esse desarranjo, eles são acionados. E é exatamente isso que a gente precisa ter em mente, né? Que isso está acontecendo, que isso vai acontecer e que há formas de a gente tentar minimizar todo esse estresse pelo qual a gente vai necessariamente passar dentro dessa condição que a gente está vivendo, né? E o que são esses elementos, né, estressores e ansiogênicos, ou seja, que causam estresse e causam ansiedade? Obviamente, o medo da infecção, que é real, né, isso gera uma ansiedade. O coronavírus tem matado, a gente está vendo isso em outros países, está vendo isso acontecer agora no Brasil já, o número de mortes. Nesse momento que eu falo para vocês, são 7 mortes registradas oficialmente. Então, esse medo de infecção ele é real e, portanto, ele causa ansiedade. Essa mudança de rotina do isolamento social vai causar frustração, vai causar tédio, porque exatamente muda o nosso dia a dia. A gente deixa de fazer as nossas atividades básicas e simples, de ir no mercado, de participar das nossas rodas de amizade, de fazer as nossas atividades sociais, ou seja, a gente tem essa dose diária de individualidade social interrompida, né? Como se a gente tirasse o nosso narcóticozinho ali e tivesse uma crise de abstinência. Então, realmente a frustração e o tédio são duas coisas que vão aparecer aí nesse momento também, né? Outra coisa que vai estressar a gente bastante em determinado momento vai ser, ou já é, a limitação de acesso a bens e serviços. A gente deixa de, ir no supermercado para comprar alimento, às vezes o alimento falta, vai começar desabastecimento. Tem uma série de questões que causam ansiedade, porque a gente não sabe direito como vai ficar essa situação daqui para frente, né? E é claro, né, questões financeiras que estão implicadas aí nessa definição, desequilíbrio socioeconômico de quem, por exemplo, depende do trabalho, depende de estar lá fora, profissional liberal que se não trabalhar não recebe. Como é que fica isso, né? Porque algumas pessoas podem fazer home office, trabalhar em casa, desenvolver sua atividade, colocar em dia o seu trabalho, e outras não. Esse desequilíbrio socioeconômico vai também causar uma ansiedade social, e está causando uma ansiedade social, e isso impacta fundamentalmente na saúde psíquica do indivíduo. Além disso, um dos elementos estressores muito forte, muito importante também, é a informação inadequada, né? Tanto informação inadequada das autoridades, com falta de transparência às vezes, com falta de políticas de ação, com quem deveria estar liderando esse processo do ponto de vista político, fazendo pouco, chamando de gripezinha, quer dizer, essa questão política do presidente, né, indo na contramão do mundo, em que as autoridades estão todas preocupadas com a seriedade do fato. E a gente está vivendo assim uma questão surreal na política brasileira. Enfim, tudo isso são elementos, são variáveis, né, que acabam contribuindo para aumentar o nosso estresse, para aumentar a nossa ansiedade em relação ao que está acontecendo. E isso não atinge só aquelas pessoas que têm uma condição de saúde mental pré-existente, que já são ansiosas, né, que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outro tipo de transtorno, mas fundamentalmente atinge também quem não tem essa condição prévia, porque está se vendo numa situação atípica, em que está, como eu falei, causando um desarranjo subjetivo. E aí a pergunta que a gente faz é, ok, isso tudo vai acontecer, e o que a gente tem para fazer? O que a gente pode fazer para tentar
minimizar esses impactos na nossa saúde, nas relações que a gente tem, que a gente mantém, né, na vida, enfim. Como lidar com a vida em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do sentido da vida, né? Aí falando um pouquinho do discurso, nessa interface com a psicologia, que são as áreas com as quais eu tenho trabalhado. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o efeito psicológico, por mais danoso que ele seja nesse momento agora, ele é menos grave do que as mortes, ele é menos grave do que morrer, ele é menos grave do que aumentar o contágio, né? Quanto menor for o período de isolamento, menos danoso vai ser o efeito psicológico. Mas a gente precisa seguir as determinações dos comitês, das secretarias de saúde, das pessoas que estão capitaneando esse processo do ponto de vista governamental, para que a gente possa fazer a tal da redução da curva de contágio. Então, nesse momento, não tem outra saída a não ser o isolamento social. E ele vai causar desconforto, sim. Mas é muito pior não fazer o que tem que ser feito e ver essa doença se espalhar. Então, vamos segurar o tranco, vamos saber que a gente vai sentir desconforto, né? Vamos saber que nós vamos ter ansiedade, que nós vamos passar por momentos turbulentos do ponto de vista psíquico, mas que isso é absolutamente necessário para que a gente possa, lá na frente, recuperar a qualidade de vida e a vida do ponto de vista social, como era antes. Mas, do ponto de vista prático, eu queria ser bem prático, assim, né? O que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Eu estou me vendo nessa situação, eu estou aqui isolado. Eu e minha família estamos isolados em casa, as aulas estão suspensas, o meu trabalho está suspenso. Essa é a atitude mais correta no momento a ser tomada, é se isolar, exatamente para que você não possa ser contaminado ou ser vetor desse contágio. Mas como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa demanda na minha cabeça, né? Aqui, mexendo comigo, com tudo que está acontecendo, para que eu possa liberar um pouquinho essa pressão da panela para a cabeça não explodir. Bom, do ponto de vista prático, tem algumas sugestões aí que os profissionais de saúde têm recomendado, né? Isso também está na literatura, isso tem aparecido bastante, circulado bastante nas redes sociais. Primeira coisa, crie uma rotina. Não deixe o seu tempo ficar ao léu, né? Assim, laissez-faire. Vamos ver o que acontece, hoje eu acordo. Não, crie uma rotina de trabalho. Limpe a casa, arrume a casa, leia com seus filhos, põe em dia o trabalho, particione o seu dia, né, de vida. Primeiro eu vou fazer isso, depois isso. Planeje, tenha o controle disso. Outra coisa, cuide do seu corpo. Não esqueça de se cuidar, né, de se proteger, de tomar as precauções, as medidas profiláticas que são sugeridas. Não esqueça de tomar sol, sol é importante, porque a falta de vitamina D, né, causa estresse também no corpo. Então pegue uma frestinha de sol que você tem e pegue sol naquilo que seja possível, né? Se conecte com as pessoas. O isolamento social é um isolamento biológico, ele não é um isolamento social total. Então utilize as ferramentas que você tem, se conecte com as pessoas que você não tem estado conectado, restabeleça relações, ligue para as pessoas, faça chamada de vídeos, converse com seus amigos, converse com sua família, faça atividades prazerosas, encontre aquilo que lhe dá prazer, leia, ouça uma música, dance. A gente tem que ocupar esses espaços com espaços de subjetividade, porque senão o tédio vem e ocupa esses espaços. Isso é a regra da vida, se a gente não ocupar o espaço, vem alguém e ocupa. Então a gente precisa ocupar esses espaços com atividades lúdicas e que nos façam sentir prazer, né? Uma coisa muito interessante que muitos profissionais de saúde têm sugerido é limitar a overdose de informação. Então, veja as informações, se informe uma vez por dia. Obviamente, por conta da situação, os jornais estão nos sobrecarregando de informações ao tempo todo. Você liga a televisão, está na Globo, está na SBT, na Record, no Globo News, CNN, enfim, na internet, em todo lugar você está tendo informações sobre isso. Então aprenda a dosar um pouco isso para não se afogar. Se informe, mas não se afogue nessa overdose de informação. Fundamentalmente combata o tédio, né?
E evite também fazer aquelas atividades assim, eu vou colocar o trabalho em dia e trabalhar 24 horas por dia, porque isso vai te causar outro estresse, vai causar aquilo que a gente chama de burnout, né? Você queima, igual uma lâmpada que queima, é como se você acelerasse o carro, né? A potência máxima, mas estivesse com o freio de mão ligado, então tem uma hora que a cabeça vai pirar. É preciso ter foco na positividade. A situação não é uma situação simples, é uma situação complexa, é uma situação grave, mas por outro lado, a gente vive em sociedade, existe a solidariedade, a gente precisa dar vazão, né, para a empatia, recuperar a empatia, que é algo que está em falta. Eu acho que o coronavírus, esse novo coronavírus tem essa qualidade, se tem tantas outras coisas ruins, tem uma qualidade de fazer com que a gente repense um pouco as relações sociais, as relações empáticas, as relações de amizade, as relações familiares, porque é uma hora de olhar para dentro. Então, necessariamente nós vamos ter que repensar essas coisas. Vamos aproveitar então esse momento para ocupar esses espaços internos também, para redefinir alguns lugares que a gente quer para viver melhor e em paz, né? E viver um dia de cada vez, eu acho que fundamentalmente é isso. Ninguém pode entrar num ciclo de ansiedade, né, e dizer, meu Deus, o que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses, etc. Claro que a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que estar informado, mas isso não pode ser motivo de paralisação da vida. A gente precisa achar mecanismos para sobreviver, para lidar com os nossos, para cuidar dos nossos, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos companheiros, enfim. A gente precisa ter a cabeça no lugar para poder dar atenção e o cuidado e ter uma relação qualitativa com as pessoas com quem a gente convive. A velha metáfora do oxigênio no avião. Quando as máscaras de oxigênio caem, a gente coloca primeiro na gente, porque se a gente não colocar na gente, corremos o risco de desmaiar e não ter condição de colocar nos que a gente precisa proteger. Então a gente precisa estar bem, né? Nesse momento, fique em casa. Fique em casa. O altruísmo é melhor do que a compulsão. E a sensação de fazer o correto, de fazer o certo pelo coletivo, ajuda a diminuir o estresse também. Ajuda a diminuir a ansiedade. Você saber que você está fazendo o correto, sabe? Não colocando a vida das pessoas em risco, não indo para aglomerações, não sendo vetor de contaminação das pessoas queridas da sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos idosos, dos seus amigos, enfim, de todas as pessoas que estão no grupo de risco, também ajuda bastante a reduzir o estresse. Também é uma forma muito interessante de combater esse momento que a gente está vivendo tão complicado. E aí, uma questão final, né? A questão dos idosos. Bom, vamos falar um pouquinho de discurso agora. A gente tem uma questão geracional aí. Os millennials, né, acham que são imortais. É uma geração que acha que tudo pode, porque se não está dando certo, começa de novo. E isso dá uma certa sensação de super-homem, de que essas coisas não vão nos atingir, né? Isso é uma coisa, isso a gente pode discutir até em outro momento, mas eu queria focar agora mesmo na questão dos idosos, né? Porque o problema com os idosos é que, de certa forma, eles acham que eles já viveram tudo e que tudo é lucro, né? E normalmente, essa teimosia dos idosos, e as pessoas têm narrado e têm trazido a dificuldade de convencer os idosos, né, a ficar em casa, porque são do grupo de risco. De onde vem isso, né? Aí eu, também lendo e pesquisando um pouco nos artigos, parece que a causa da dificuldade com os idosos vem de 3 lugares, fundamentalmente. Primeiro, vem da informação equivocada a que eles têm acesso. Você vê muitos idosos que estão aí nas redes sociais dizendo que esse vírus não existe, que isso é uma teoria da conspiração para prejudicar o Bolsonaro, foi a China que inventou para prejudicar o comércio mundial na guerra com os Estados Unidos, enfim, começa a ver essas teorias de conspiração. Então você tem outras informações de pessoas inescrupulosas e aproveitadoras que vendem gel milagroso em igrejas, no momento em que as pessoas precisam de isolamento social. Você vê pastores pilantras, sabe, convocando as pessoas para as igrejas, colocando em risco porque não querem ver o seu dízimo reduzido. O alarmismo. Então, os idosos estão sujeitos a essa falta de informação, a essa informação equivocada. Esse é um dos pontos que causa resistência e a gente precisa contra-atacar isso com a informação qualificada, né? Uma outra questão de resistência dos idosos é a própria desidentificação com o grupo de risco.
Os idosos, às vezes, eles não se veem como idosos, eles acham que estão bem. Não, isso não é comigo, eu estou bem, aqui, ó. Né? E a resistência do trabalho, porque lidar com essa resistência do trabalho, porque significa ressignificar a identidade dessas pessoas. Né? Quem você é? Eu estava lendo um artigo em que um rapaz cita que a mãe dele, que é aposentada e faz trabalho voluntário em hospitais, chegou em casa dizendo assim, nossa, a situação está ficando preocupante, essas pessoas do grupo de risco precisam se cuidar. E o filho virou para ela e disse, mãe, você é do grupo de risco. Quer dizer, a pessoa não se enxerga, não se identifica dentro desse grupo de risco, e isso é uma das causas da resistência também. Né? E uma terceira causa da resistência dos idosos é teimosia mesmo, é da idade. Então, porque as rotinas criam conforto. A rotina para o idoso cria o senso de estar vivo, né? Fazer aquilo, o senso de ser útil, de ir ao supermercado, conversar com as pessoas, fazer minha compra diária, ir na farmácia, fazer minhas unhas. Tudo isso cria, esse conjunto de situações acaba dando ao idoso a sensação de estar vivo. Então mexer com isso é muito complicado, né? Porque vai fazer com que eles tenham que mexer com a sua sensação de estar vivo. Mas é exatamente disso que se trata, estar vivo. Então, como é que a gente lida com os idosos aqui? É uma pergunta que muita gente está fazendo, né? Uma sugestão é mostrar, em vez de falar. Mostre como é que está na Itália. Mostre as cenas dolorosas de caixões sendo carregados pelos caminhões. Mostre o que aconteceu na China, mostre o que está acontecendo nos hospitais. Então mostre. O visual é muito impactante, melhor do que falar apenas. Outra coisa é apelar para o senso de autopreservação. Você quer morrer? Se isso não funcionar, porque alguns respondem assim, já vivi o suficiente, se eu morrer tudo bem. Faça chantagem emocional. Então você quer contaminar a gente? Você quer que seus netos morram? Você pode até não se sentir muito confortável com isso, mas nós estamos numa guerra, tudo é válido. Você dizer para os seus pais que você está com medo, às vezes funciona. Então são estratégias que a gente ainda está tentando descobrir, está tateando para tentar ver como é que se resolve, mas uma coisa é fato. Nós estamos vivendo uma situação atípica, essa situação vai causar estresse, essa situação vai potencializar problemas psíquicos que nós, porventura, tenhamos, e a gente precisa agir em relação a isso. A gente precisa se movimentar, a gente precisa lutar contra o tédio, a gente precisa achar sentido para a vida, a gente precisa achar tarefas prazerosas, a gente precisa ter nossos espaços de subjetividade e procurar os profissionais, Vários profissionais de saúde mental têm se oferecido para lidar com esse problema, para ajudar nesse problema. Bom, era um pouco isso que eu tinha para dizer para vocês. Se cuidem dos seus, fiquem em casa. Lembrando que o Conselho Federal de Psicologia liberou o atendimento online para todos os psicólogos nesse tempo de isolamento social. Então não deixe de procurar ajuda se você sentir que você precisa de ajuda. Se conecte, converse com as pessoas, viva a sua vida. A gente está num momento atípico e a gente vai passar desse momento atípico. Mais ou menos para finalizar, eu queria finalizar com uma metáfora. Cuide do seu jardim, as flores vão voltar a nascer. Tá bom? Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.